El Club de Aventureros es una gran bendición, no solamente para los niños de 6 hasta 9 años de edad, pero también para los papás, mamás y apoderados de estos aventureros. El Club de Aventureros tiene la función de unir papás con sus hijos. Y por esta cuestión es que nosotros desarrollamos la nueva información con respecto a tener a los papás y mamás como miembros efectivos del Club de Aventureros, incluso usando el uniforme de gala, el uniforme A o el uniforme oficial. Entonces, a partir de este año, los papás y mamás de aventureros pueden tener su propio uniforme, pueden ser admitidos en hacer la ceremonia de admisión en pañuelo o la pañoleta o pañolín, conforme cada país. Y nosotros entonces tenemos a ellos no solamente como participando una vez o otra, pero por lo revés, en realidad la principal cosa es para que ellos estén como casi todo el tiempo participando en las actividades con sus hijos dentro del Club de Aventureros. Por isso é que não temos muitas reuniões do Clube de Aventureros. É diferente de Conquistadores. O Clube de Aventureros tem 2, 3 reuniões por mês. Não temos muitas reuniões porque queremos que os papás estejam ativos aí. Por isso, algumas vezes, hacemos reuniões em 2 domingos e um sábado por mês, ou em 2 sábados e um domingo por mês, em el promédio. Cada papá e mamá que quer participar do Clube de Aventureros como membro, então, para ter o uniforme e todo, ele deve participar, então, da admissão, que é como 3 meses que vai participar das atividades do clube, que vai aprender sobre o voto, a lei, o himno dos aventureiros, que vai, então, ter aí este contato direto e constante aí em las reuniões, e, então, vai, como os aventureiros fazem, participar da admissão em la pañoleta, o pañuelo ou pañolín, ok? De aventureiros com o uniforme oficial. Mesmo que o papá seja adventista ou não seja adventista, ele pode participar do clube com seu uniforme e todo. Em realidade, esta orientação do Ministério a los Aventureiros, número 10, que já está em nosso sítio oficial de aventureiros da Divisão Sul-Americana, tu puedes ler então quais são as informações com respeito a esta atividade de los papás e mamás em el Clube de Aventureiros. Então, mesmo que ele não seja adventista, ele pode participar. Claro que, então, óbvio que nós vamos orientar a ele para que não tenha atitudes ou, então, haga coisas que não são um bom exemplo para os filhos. Por exemplo, não vão ter o permisso para fumar nas atividades do clube, ou então se há algum que tem algum outro problema de alguma adicção, ele não pode usar essas coisas enquanto está em atividades com o clube e enquanto está usando o uniforme. O uniforme é só para usar em atividades do clube, não se pode usar fora, solo com outras coisas ou em outras atividades. E este papá e mamá, depois que o hijo sai do Clube de Aventureiros, ele então devolve o uniforme para o clube ou então passa o uniforme para outro papá, outra mamá que está adentrando ao Clube de Aventureiros. Então, este uso do uniforme específico para os papás e mamás é só enquanto são papás e mamás de aventureiro ativo em el Clube de Aventureiros. La tira de função ou de cargo, que nós chamamos, está escrito Red Familiar. Então, ele vai participar com sua função de rede familiar. Não vai ter uma função de liderazgo. As funções de liderazgo em el Clube de Aventureiros são solo para os que são bautizados. Então, eles podem ser diretores associados e conselheiros e essas funções. Então, papás e mamás têm a função de rede familiar. Em outras palavras, vão participar ativamente de rede familiar, participar das atividades com seus filhos em el clube, que são aventureiros. Eles vão, então, poder usar o uniforme, porque terão, então, seu panuelo, seu próprio panuelo de aventureiro. Podem ser, então, talvez, chofer del clube, ou pode ser cocineiro del clube, ou outras funções que não são de liderazgo, ok? E então, com estas atividades, muito pronto vamos saber de que muitos papás e mamás mais involucrados em el clube serão um auxílio, serão uma força para o clube e vão desenvolver muito bem o rol de serem papás e mamás. Ou se o aventureiro não tem um papá ou uma mamá, então tem um apoderado, este apoderado poderá usar o uniforme também.
E nestes tempos difíceis, nós sabemos de que coordenar aventureiros não é coisa tranquila, pero é muito mais fácil que coordenar os papás em rede familiar. Então, por isso que falamos de que diretores de aventureiros têm um grande desafio. O mais difícil não é estar fazendo atividade com os ninhos de 6 hasta 9. O mais difícil é realmente os papás terem responsabilidade, os papás estarem aí apoiando a educação de seu filho junto ao clube de aventureiros, os papás serem pontuais e estas coisas. Por isso, esse é nosso grande desafio. E com isto queremos então que o apoio deles, usando o uniforme, estando aí ativos, puedan realmente ajudá-los para que puedan manter-se então como buenos papás, como buenas mamás, como realmente papás e mamás e apoderados responsáveis que amam seus aventureiros, seus hijos aventureiros. Então, esta é a nova orientação que está em nosso regulamento de uniformes, nosso novo regulamento de uniformes e também em el novo manual de aventureiros. Tu vas então ter a oportunidade de ter este novo manual administrativo de aventureiros que tem então todas as orientações atualizadas e se querem mais informações, busque então em el sítio de aventureiros, nosso sítio oficial, la OMA, Orientação ao Ministério do Aventureiro número 10. Que Deus bendiga a ti como diretor de Clube de Aventureiros, tu que eres líder de aventureiros, para que podamos aproveitar esta oportunidade, então, compartilhar o amor de Jesus a estes que são os papás, mamás de aventureiros, a estes que têm seus filhos, que lhes gusta muito estar com seus filhos, e desta maneira eles vão ensinar coisas para os filhos e vão aprender o amor de Jesus e então estaremos cumprindo com o que está em nosso logo de aventureiros, que são papás e mamás e seus filhos caminhando para aceitarem a Jesus e terem a Jesus como seu Salvador personal. Que Deus bendiga cada um de vocês, aventureiros, que nos mantengamos aí animados em nossos clubes, cumprindo com a missão de salvar e servir.